Muito boa noite, hoje é dia 8 de outubro, eu sou Gabriel Santana Weiner e esse é o Andei Pensando, o nosso ponto de partida para tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Aqui, a notícia não vem crua, ela já vem temperada com contexto, com análise e com a minha opinião. De Porto Alegre a Brasília, passando também por tudo que reverbera lá fora, esse é o Andei Pensando, o programa para quem quer ficar bem informado em meio a tanta loucura. E hoje a gente vai falar da última pesquisa Quest que saiu sobre a avaliação do governo Lula, um sinal bem importante para a eleição do ano que vem. Por mais incrível que pareça, o noticiário hoje não foi tão animado quanto nos últimos dias, mas, claro que como toda quarta-feira, teremos o quadro Militando, onde eu trago aqui de modo bem humorado uma mesma notícia, contada de acordo com a militância de esquerda e de direita aqui no Brasil, além de te dar a minha opinião. Então, bora começar o Andei Pensando de hoje. Roda a vinheta, produção. Bom, gente, a política brasileira tem uma capacidade incrível, né, de desafiar qualquer tentativa de se prever o futuro. Por exemplo, em agosto, quando começou o tal do tarifaço do Trump, aquele, né, que ameaça ainda as exportações brasileiras, muita gente apostou que a popularidade do Lula ia despencar. A leitura geral era essa: a falta de iniciativa para negociar com o presidente americano seria ruim para a imagem do governo. Mas o que aconteceu foi o contrário. A pesquisa Genial Quest, divulgada, né, agora, mostra que a aprovação do governo chegou a 48%. É a maior do ano. É um movimento consistente, uma curva de recuperação que começou lá em maio, quando ele tinha só 40% de aprovação, e agora empatou com a desaprovação, que está em 49%. Ou seja, depois de 5 meses você tem o resultado. Pela primeira vez em 2025, que os dois índices voltam a ficar lado a lado. Mas não é só um número, né? É um clima, é um sinal político. E esse clima tem causas claras. O telefonema com o Trump, por exemplo, foi bem recebido pela maioria da população. Quase metade dos entrevistados, 49% deles, disse que Lula saiu mais forte da conversa, contra 27% que disseram que ele saiu mais fraco. E olha só, o discurso dele na ONU também teve uma boa recepção. 52% disseram que foi bom, foi um bom discurso. Mas o verdadeiro golaço, para usar um termo que ele mesmo gosta, foi a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. 80% dos brasileiros aprovam a medida e 90% dizem acreditar que ela vai melhorar as suas próprias finanças. Ou seja, depois de quase 3 anos de mandato, o Lula finalmente encontrou uma marca para chamar de sua para esse terceiro mandato. E tem outros indicadores políticos interessantes. A pesquisa mostra que 52% dos entrevistados acham justas as penas aplicadas nos casos do 8 de janeiro, contra 37% que acham duras demais. E também subiu o número de gente contra qualquer anistia. Agora são 47%, antes eram 41%. Isso mostra que o discurso da oposição que apoia o projeto não está exatamente conectado com o que pensa a maioria da população. Agora, o mais impressionante de tudo isso é que todas essas coisas que fizeram com que a avaliação do Lula subisse são fruto ou da intervenção ou da omissão da oposição. Não estou tirando o mérito dele, mas tem muito dedo da oposição nisso. Tudo foi entregue de bandeja. A aproximação do Lula com Trump, a aprovação do imposto de renda, tudo, tudo, tudo. Deve ser muito bom ter adversários assim. Mas o lado copo meio vazio para o governo também existe. 56% dos brasileiros dizem achar que o país está indo na direção errada. 63% acham que o Lula não tem conseguido cumprir as promessas de campanha e o eleitorado segue dividido ao meio sobre as suas intenções. 47% acham que ele é bem intencionado, 47% acham que não. No fundo, é o espelho da polarização em que a gente vive, né? Entre os que se dizem de esquerda ou lulistas, a aprovação é quase unânime, 80%. Entre os de direita ou bolsonaristas, a reprovação é igualmente de 80%. E entre os independentes, um empate técnico. 48% reprovam, 46% aprovam. O que é quase uma fotografia do Brasil atual, né? Que está completamente partido ao meio. E quando a gente olha para frente, a história se repete do outro lado também. No estado de São Paulo, por exemplo, o governador Tarcísio de Freitas aparece numa posição muito confortável. Ele ganharia no primeiro turno contra qualquer candidato do campo progressista, Márcio França, Érica Hilton ou Paulo Serra, menos contra o vice-presidente Geraldo Alckmin. Se ele entrasse no jogo,
o Tarcísio ia no primeiro turno ter 47% dos votos, ainda bem na frente do Alckmin, mas já não venceria direto no primeiro turno. Só que isso é o estado de São Paulo, o país é outra coisa, o jogo é completamente diferente. Agora, é muito curioso a gente observar como os cenários vão mudando rápido, né? E como a direita, sempre que pode, se sabota. Foi assim em 2022, quando o Bolsonaro perdeu, não porque o Lula foi uma unanimidade de votos, mas porque ele, Bolsonaro, não conseguiu se calar durante seu mandato. E agora a gente vê um cenário parecido, um governo recuperando fôlego, enquanto a oposição parece mais preocupada em gritar nas redes do que em construir uma alternativa política real. Eu mesmo ouvi de vários políticos, ministros, senadores, governadores, que a eleição do ano que vem estava garantida para a oposição. Mas eleição é filme, não é foto. E 6 meses depois o roteiro mudou completamente. O ano que vem está longe, mas está perto. E a partir de agora, tudo, absolutamente tudo, vai ser feito pensando nas urnas. O resto, meus amigos, é só ruído. E chegou a hora do quadro Militando. E hoje, claro, as militâncias vão reagir à pesquisa sobre a qual a gente acabou de falar. Bora lá. É claro que a aprovação do Lula subiu. O povo não é burro. Depois de anos de dedicação absoluta, de suor, o governo finalmente está começando a entregar os resultados concretos de tudo aquilo que prometeu. Isenção do imposto de renda, aumento real do salário mínimo, a retomada de obras, uma diplomacia ativa e altiva. E a direita, o que tem para mostrar? Meme, só meme. Enquanto o Lula liga para o Trump para falar de comércio, o Bolsonaro está ligando para o Valdemar para pedir Pix. Eles dizem, mas é só 48%, como se eles saíssem de casa para governar com 100%. Essa gente esquece que o Lula está na terceira vida política, reconstruindo um país que eles mesmos deixaram em cinzas. A pesquisa mostra o óbvio. Quem governa com o povo tem paciência e colhe o que planta. Quem governa pelo Zap tem processo no Supremo. O Brasil voltou e voltou com tudo, mesmo com toda essa gente torcendo contra. Essa pesquisa é mais um episódio do Fantástico, né? É pura ficção. Isso de maior aprovação do ano é a mesma tática de sempre, de inflar números, mudar perguntas, escolher exatamente o lugar onde eles vão fazer as entrevistas. Todas as pesquisas são fraudadas, todas elas. É só olhar o Instagram do Bolsonaro. Se o brasileiro tivesse realmente feliz, o país não estava aos pedaços. O Lula fala de isenção de imposto de renda como se fosse presente de Natal, mas não diz que ele vai cobrar em outro lugar. O povo não quer saber da ONU, quer saber de prato na mesa, de segurança na rua. E se essa tal recuperação existe mesmo, é só entre funcionários comissionados e artistas que recebem milhões, bilhões, trilhões da Lei Rouanet. O Brasil segue dividido, mas só um lado está vendo milagre. O lado que acha que o P de PT é de pesquisa. Bom, gente, a minha opinião vocês já sabem, né? Sem torcida, o cenário é mais favorável para o Lula do que para a oposição. Tá claro, tá evidente. Mas como eu falei, eleição é filme, pesquisa é foto, é retrato de momento. Então, ainda tem muita água para rolar até outubro de 2026. E com essa a gente encerra o Andei Pensando de hoje. Eu sou Gabriel Santana Weiner, foi um prazer fechar o dia com vocês. Além do Andei Pensando, eu também dou meus pitacos no timeline da Rádio Gaúcha e em outros espaços. Me segue lá no Instagram, @GabrielSWeiner, que na minha bio você descobre onde mais me encontrar. Uma boa noite para vocês e até amanhã.